Aí ele saiu e percebeu que não segura mais. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Vamos para o último dia da semana de politizados, os 20 anos do Plano Real. Hoje, o Plano Real é mais uma desculpa para a gente discutir o papel do Estado na economia. Por isso, nós trouxemos 6 pessoas de diferentes visões no controle da inflação, no controle da economia, qual é o papel do Estado em diferentes aspectos de suas funções. Então, eu vou chamar os palestrantes aqui. O esquema vai ser assim: nós vamos fazer 20 minutos de exposição para cada um e depois vamos abrir direto para as perguntas da plateia. Vocês perguntam e eles começam a dar suas opiniões e a gente consegue ver as divergências, tá? E chegar a uma conclusão. Então, o primeiro palestrante é o professor da Faculdade de Economia e Administração, o professor Rodrigo de Veloso. Obrigado, professor. O segundo professor a subir à mesa é o professor da Faculdade Getúlio Vargas e vice-presidente da Associação Keynesiana, o professor Nelson Marconi. O terceiro é o economista, presidente do Instituto Mises Brasil, Dr. Hélio Beltrão. Bom, vamos começar então por ordem inversa da apresentação. Quem começa? Então, professor Hélio, 20 minutos, por favor, para a exposição das ideias e das clássicas. Quem começa? Eu não? Bom dia, então. Prazer estar aqui com o Cole, prazer estar dividindo a mesa com o Nelson Rodrigo. Preciso dizer, em primeiro lugar, que eu não sou economista, que eu sou engenheiro, então é um prazer estar aí entre engenheiros. Eu fiz engenharia eletrônica na PUC Rio, sempre quis fazer economia, mas aí um empresário do meu pai, quando soube que eu estava me inscrevendo no vestibular em economia, ele disse assim: você não tem que fazer isso porque tem que fazer engenharia, porque engenheiro depois vai tocar as empresas, vai tocar as finanças, não sei o que dá músculo no cérebro. Aí eu falei: nossa, que coisa interessante. Eu acho que eu tenho que fazer esse troço aí. Aí eu fui para engenharia e ralar, sabendo que não era aquilo que eu queria, mas aquilo era um meio para alcançar o que eu estava desejando. E eu me lembro que eu já lia The Economist desde 15 anos de idade, eu lia o CDF. E aí peguei as eletivas da economia. Como engenheiro já chega voando, né, na economia. Né? Então, engenheiro, eu cheguei lá nas matérias, microeconomia, macroeconomia, cheio de ferramentas, né, cheio de estatísticas e tal. E depois, mais tarde, eu percebi que aquela calculeira que eu fazia ali não tinha muito sentido, né? Que é um pouco da minha trajetória depois tendo de mercado financeiro e tendo passado por várias crises e tendo que estudar sozinho, descobrindo que aquilo que a gente aprendeu em economia, ou pelo menos o que eu vim aprender na economia, não estava muito correto, aquilo explicava muita coisa e eu acabei descobrindo a escola austríaca. E a escola austríaca me ajudou muitíssimo a entender como o mundo funciona como um todo. O Rodrigo estava aqui explicando que a economia é muito mais abrangente do que só o que a gente entende por economia, tem inclusive decisões de casamento, coisas assim, também são do âmbito da economia. E eu concordo e eu acho que eu ter descoberto a escola austríaca me ajudou em vários aspectos. Principalmente em ganhar dinheiro, porque também ninguém é fiado. Então, vamos entrar já na palestra em si, que a gente vai falar de plano real. E para falar de plano real, acho que a gente tem que falar um pouco de inflação, porque a gente aqui no Brasil viveu um período inflacionário que começou mais acentuadamente na década de 50
quando já começaram a gastar dinheiro para fazer Brasília e não tinha orçamento para tal, tinha que fazer aquele negócio acontecer. E aí começou-se a usar instrumentos monetários para cobrir o orçamento. E a gente teve esse processo que veio piorando na década de 70, 80 e culminou numa, chama de super ou hiperinflação no início da década de 90. Né? E o que diabo é essa tal de inflação? Né? Eu acho que é importante falar duas palavrinhas sobre o que é a inflação. Inflação é o aumento generalizado de preços. Pelo menos hoje se entende na economia que é isso. O austríaco, e antigamente, o conceito era diferente. O conceito de inflação antigamente era quando você aumentava a quantidade de moeda. Né? Então, o inventor da inflação foi lá atrás, mais conhecido como quando o Império Romano começou a pegar uma moeda de prata, e aí ele tirava um pedaço da moeda e forçava as pessoas a aceitar aquela moeda com menos prata. Ou ele pegava essa moeda, derretia, misturava com outros metais e diluía o conteúdo de prata nessa moeda. Essa é a inflação como era conhecida antigamente. Isso é o fenômeno inflacionário, é justamente você diluir o poder de compra da moeda. Né? E depois isso progrediu na ciência econômica, hoje se usa a inflação de preços, né? Por isso que ele fala inflação de preços. Mas a inflação originalmente era entendida pelos economistas como um aumento da quantidade de meios de pagamento na economia. Né? Isso significa o seguinte, que quando a gente fala aumento generalizado de preço, se você tem um aumento de um produto, né, isso não é inflação, obviamente. Todo economista, né, que entende um pouquinho do que eu estou falando sabe que isso não é inflação. Para ser inflação, você precisa ter um processo generalizado. Os preços, como um todo, sobem como se fosse uma maré que está em alta. Né? Então, não confundir preços altos com preços em alta. Né? São duas coisas bem diferentes. Você pode ter, o Brasil tem, por exemplo, preços que são muitas vezes 2 vezes, 3 vezes o preço dos produtos no exterior. Isso não significa que, tá vendo, os preços são altos no Brasil. Inflação, não é outra coisa. Preço alto não é preços em alta. Inflação é um processo de alta. Né? E o que a inflação não é, eu acho que é importante falar sobre isso, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente teve isso, o privilégio de aprender isso de uma forma mais experimental, porque a gente viveu essa superinflação, mas a gente aprendeu o que realmente causa a inflação. Né? Embora eu entenda que alguns economistas vão dizer que é complicado, a causa da inflação não é bem assim, veja bem e tal, cada um vai ter uma opinião sobre o que é a causa da inflação, mas eu diria que, pelo menos para a escola austríaca, e se eu puder estender e depois qualquer coisa o Rodrigo me corrige, mas para a escola de Chicago, a inflação é um fenômeno monetário. Né? Como Milton Friedman mesmo dizia, né? A inflação sempre será em todos os lugares um fenômeno monetário. Né? Ele não é um fenômeno fiscal. Eu vou explicar já que tem uma relação com a situação fiscal, mas não é um fenômeno fiscal. Não é como alguns economistas dizem, os empresários aumentam os preços, né? O empresário é malvado que aumenta preço, é isso que causa a inflação. Não é como outros economistas dizem, resultado de uma indexação por lei da economia, né? Não é isso tampouco. Ela é, na verdade, fruto do sistema de Banco Central e bancos. O Banco Central é o Banco Centro, os outros são tentáculos do sistema de Banco Central, que são os bancos que criam moeda também. Então, o Banco Central cria moeda de crédito e os bancos também. E esse sistema de criação de moeda, sistematizado, é o que faz com que haja inflação. Porque o dinheiro é como os outros produtos. Você tem uma demanda e uma oferta desse produto, e quando você tem muita moeda, muito crédito perseguindo uma quantidade de produtos que está razoavelmente estável, você vai ter inflação. Né? Acontece, a oferta e demanda também funciona para a moeda. Né? Então, a inflação é um fenômeno monetário. Quando a gente teve algumas pessoas atribuem
a indexação da economia como uma das causas da inflação. Eu até entendo o que a pessoa está tentando dizer. A indexação seria o quê? É quando você tinha por lei, por exemplo, que os salários, os contratos teriam que ser reajustados de acordo com a inflação passada. O cara que estava lá fazendo a inflação no Banco Central queria que não houvesse aumento de salários e aumento de preço. É óbvio que quando você está jogando mais dinheiro e crédito na economia, os preços eventualmente vão acabar aumentando. E o que acontecia é que o pobre é que se ferrava, né? O pobre é que recebia no fim do mês, depois da inflação do mês inteiro, que chegou a 80% em março de 1990, né? Então o pobre que tinha que sair correndo quando recebia o salário dele para o supermercado, né, para comprar bens não perecíveis, só que ele já tinha sofrido a inflação do mês inteiro, só recebia no fim do mês. E ainda por cima o pessoal que culpa a indexação, né, parece que gostaria que nem o salário fosse aumentado no mesmo ritmo, não faz sentido. Mas mesmo que não houvesse uma lei de indexação, haveria, via o mercado, um aumento dos salários, um aumento dos outros preços. Se você está vendo todos os preços subindo, todos os outros preços vão acabar de uma forma ou de outra subindo também. Haja uma lei nesse sentido ou não haja uma lei nesse sentido. Então não é aumento porque o empresário é malvado, não é por causa da indexação da economia, é o sistema de Banco Central, os bancos que são quem criam moeda e crédito, e esses bancos, então, junto com o Banco Central, aumentando excessivamente mais do que a quantidade de produção, vão acabar causando a tal da inflação, né? Como é que era no padrão ouro, né? Por que os preços no início do século XIX, ou seja, 1800 e pouquinho, eram mais ou menos o mesmo nível de preço em 1900 e pouco, até 1914? Por que os preços não mudaram em mais de 100 anos, né? No padrão ouro, o que acontece? O sistema que eles tinham na época do padrão ouro significava que os governos, na verdade, a moeda que circulava, ela era representativa de uma quantidade de ouro que tinha, ou parcialmente representativa de uma quantidade de ouro que os bancos centrais desses países detinham lá. Então, você, em tese, poderia ir lá e trocar sua nota de dólar, sua nota de franco, por uma quantidade fixa de ouro que eles prometiam entregar, né? Então, o sistema não era perfeitamente ancorado no ouro, porque havia uma piramidização dessa coisa, porque havia muito mais moeda do que ouro, mas o ouro era um certo lastro que, se começasse a haver uma expansão de moeda muito maior do que a quantidade de ouro, as pessoas começariam a sacar o seu ouro do Banco Central, e o Banco Central ia ser obrigado a levantar juros e conter a quantidade que ele tinha criado em excesso. Então, de uma forma, o sistema era desenhado de tal forma que houvesse uma amarra ao que o governo poderia fazer, o governo e o Banco Central poderiam fazer de inflação, né? Se fizesse mais, as pessoas iam começar a sacar o ouro que estava lá, e ele, para não perder o ouro, seria obrigado a reverter esse aumento de crédito. Por isso que os preços ficaram no mesmo nível em 1914, que eram no início do século XIX, 1800 e pouquinho, né? Então, o sistema do padrão ouro tinha essa característica. Eles funcionavam, o David Hume explicava esse processo de como funcionava quando um país começava a imprimir mais do que ele tinha de ouro no cofre. O que acontecia é que os preços locais começavam a subir, começava a ter um balanço, um déficit no balanço de pagamentos, e aí o país começava a perder ouro para os outros países, e para não perder todas as reservas, ele era obrigado a reverter esse aumento de moeda que ele tinha e reatrair o ouro, e, portanto, o sistema tinha uma forma de controlar a quantidade de moeda e crédito total que você podia ter na economia. Depois de 1914, quando o mundo começou lentamente a sair do padrão ouro e acabou saindo completamente em 1971, 73, você começou a ter uma suavização dessa âncora real que era o ouro. E nós tivemos, na minha opinião, como consequência, um aumento da inflação ao longo do
do século XX, justamente porque você começou a perder uma amarra em algo mais real. E finalmente a gente chegou a 71 no mundo de hoje, onde as moedas são fiduciárias, são fiat money, como chama em inglês, né? Não existe uma âncora real para a moeda vale o que ela vale, e seja o que Deus quiser. Aí haveria até uma diferença, que eu diria, uma pequena diferença, a maioria das coisas na questão inflacionária de moeda, a escola austríaca concorda muito com a escola de Chicago, mas aí é uma pequena diferença entre a escola austríaca e a escola de Chicago, porque a escola austríaca, porque a escola de Chicago sugere, ou pelo menos é assim que eu entendo o que Milton Friedman e alguns economistas da escola de Chicago diziam, sugere então que devemos ter moedas flutuantes, porque aí elas estariam a mercado, para isso que emitir muito, a moeda começa a desvalorizar, e aí basta nós tentarmos convencer os governos a se comportarem bem, os bancos centrais se comportarem bem, e que tudo vai funcionar muito bem. A escola austríaca, até tomando em parte uma teoria que é feita por um economista de Chicago, que é a teoria da captura, que diz que quando você tem um agente monopolista que regula, que emite dinheiro, a tendência é que aqueles subordinados a esse agente, que deveriam estar se comportando, então vigiados por esse agente, que esses agentes, os bancos, no caso, tomem esse Banco Central e usam para o seu próprio benefício, né? Então, obviamente, você vê nos Estados Unidos, né, sempre tem um cara da Goldman Sachs no Banco Central, no Tesouro Nacional, etc., né? O sistema é capturado e sempre será capturado enquanto for monopolista por esses interessados embaixo, que deveriam estar sendo vigiados por esse órgão monopolista. Então, a escola austríaca vai tender a dizer que você não deveria dar todo esse poder a um órgão monopolista. Esse é o problema. O problema é você ter um monopólio da moeda e do crédito, né? Quando você tem um monopólio da moeda e do crédito, a tendência é de que esse monopólio vai ser abusado, né? Porque se você está fazendo um bom trabalho na moeda e no crédito, você não precisa se arrogar a si um monopólio. Se você é tão bom assim, por que você está querendo um monopólio? Não tem algum motivo, então, pelo qual você está querendo que outros não usem outras moedas, que todos nós sejamos obrigados a usar a foto da arara azul, né? Por quê? Por que somos todos obrigados a usar a foto da arara azul, não outra? Se eles fazem um bom trabalho, não deveriam temer, não? Deveríamos poder usar qualquer moeda, qualquer crédito. E é nesse sentido que hoje em dia, depois da crise de 2008, eu considero que mostra uma falência desse sistema misto e de estatização da moeda e do crédito no mundo inteiro, né, que não é um sistema liberal de jeito nenhum, não é um sistema de livre mercado de jeito nenhum. Aliás, o sistema financeiro é o sistema mais estatizado entre os que não são completamente estatizados, que eu conheço, né? Não existe, eu trabalhei em banco, não existe nada mais estatizado do que existir uma sala do Banco Central exclusiva para verificar se nós estamos seguindo as determinações todas do Banco Central, né? Parece aquela coisa de comitê do Politburo, né? A gente aqui também fica esperando a cada 45 dias o que os donos do dinheiro vão falar qual vai ser os juros da economia, etc. Isso não tem nada de mercado, isso é altamente estatizado e é isso que causa o problema inflacionário, causou o problema inflacionário no passado em grande medida. Antigamente não existia nenhum Banco Central com uma autarquia separada. O Banco do Brasil fazia muito do trabalho que o Banco Central hoje faz. Então, o Tesouro Nacional podia ir lá no Banco do Brasil e sacar basicamente dinheiro na conta movimento, que acabou só em 86. Que é óbvio que todo político, todo executivo gostaria de ter esse saque desse dinheiro que não existe, né? Quando um cara que não acredita nessa tese de que a inflação é um fenômeno monetário diz que é outras causas, né? Eu realmente, tendo vivido os anos 80, eu vivi isso bem, eu não consigo compreender. Imagina assim uma conversa de um cara falando com um funcionário da Casa da Moeda, falou assim, cara, não é isso, essa roda de dinheiro que você está girando aí que está causando inflação, não. Eu tenho certeza, o cara está cansado de tanto fazer dinheiro. Não, é uma analogia um pouco boba dizer que ele está criando na Casa da Moeda,
porque não é só assim que eles criam dinheiro. Eles também criam, tem um outro cara lá no Banco Central apertando um botão. Apertando um botão, o que é o botão que ele aperta lá? É um botão que compra títulos, na mesa de open market, que compra títulos do governo detidos por bancos. Na verdade, é uma triangulação que o dinheiro vai parar no tesouro da mesma forma. Ou seja, você está criando dinheiro e crédito do nada, não é só moeda, mas é crédito também. Você está criando dinheiro e crédito do nada e dando na mão, né, dos bancos e do Tesouro Nacional. Né? Óbvio que essa coisa não pode funcionar. Né? E, obviamente, não funcionou e não vai funcionar em nenhum lugar do mundo. É por isso que a gente teve a crise de 2008, que é mais um indicador de que... Quanto que faltam 2? Bom, o que mais que eu poderia dizer, talvez a gente possa continuar depois na sessão de perguntas, mas o outro assunto relevante na questão do Plano Real, que foi muito bom para estabilizar a economia, porque lidou com outros aspectos característicos do sistema brasileiro, principalmente porque a ligação que eu ia fazer entre a política fiscal e a política monetária é a seguinte: quando o governo, né, quer gastar mais do que arrecada, né, e ele não tem o dinheiro de impostos, e não tem quem empreste para ele vai querer imprimir. Né? E é por isso que alguns economistas vão dizer, olha, o déficit fiscal, o problema de desequilíbrio fiscal, tende a causar inflação. Mas tende a causar só porque você conseguiu fazer o Banco Central imprimir dinheiro para você gastar. E se o Banco Central e os bancos não obedecessem às suas ordens para fazer o dinheiro para você gastar, você não teria essa inflação. Você queria, desejoso de gastar e fazer déficit, mas você não teria dinheiro, porque o Banco Central não satisfez a sua necessidade. Né? Bom, vou deixar então por aqui, depois a gente pode entrar em mais detalhes do Plano Real, que eu acho que discutir um pouco também sistemas de câmbio, né, e a qualidade da moeda são importantes. Por exemplo, a gente teve aqui na inauguração do Plano Real, a gente teve câmbio flutuante, depois teve bandas, que foi quase um câmbio fixo, depois voltamos ao flutuante, e essa é uma discussão muito rica, mas que, se vocês quiserem, depois a gente volta, né, nessa questão de qual é o câmbio, quais as vantagens de um sistema em relação ao outro, como é que se compara com o padrão ouro, e como é que isso se compara com o que está vindo hoje em dia, que são as moedas eletrônicas, o Bitcoin. Eu tenho até, já estou encerrando, mas o Instituto Mises, que eu presido, lançou o primeiro livro sobre Bitcoin, escrito em português, né, que é esse aqui. Bitcoin, escrito pelo Fernando Urich, que é um especialista em moedas, criptomoedas. E esse aqui é um livro de um americano, Ron Paul, que esteve aqui para a nossa conferência há 2 semanas atrás, que é O Fim do Monopólio do Fed, que é basicamente o que ele quer dizer, mas o título do livro é O Fim do Fed, que é a sugestão, a discussão sobre por que devemos acabar com o monopólio do Banco Central, o monopólio das funções que o Banco Central faz, que são 3 ou 4 funções que o Banco Central faz. E eu queria então encerrar só deixando aqui como presente para os meus colegas de mesa e também para a Poli, a revista acadêmica do Instituto Mises começou a lançar um ano atrás, os 2 primeiros volumes, aqui tem os 2, e aqui, André, para vocês, e agradeço a vocês, continuamos na sessão de perguntas. Obrigado. Professor Nelson, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado, André, pelo convite para participar aqui desse debate. Eu sou professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Sou economista de graduação, mestrado e doutorado. Né? Fui coordenador do curso de graduação lá de Economia até um ano atrás, um pouco atrás. Então, quando vocês entram, passam na FUVEST, passam lá, eu fico disputando vocês aqui qual a hora para quem fica aqui, para lá. Né? E também, quer dizer, tenho economia na veia, porque estou estudando isso há muitos anos, né?
E vou colocar aqui, vou mostrar como a gente vai explicar um pouco sobre falar sobre o plano real, eu vou explicar um pouco a minha visão sobre o processo inflacionário, que é um pouquinho diferente da visão do Hélio, quais seriam as motivações do processo inflacionário, para depois explicar o que aconteceu no plano real, né? Para vocês entenderem qual foi o que ocorreu para cair tão fortemente a inflação naquele período, né? E falar um pouquinho só dos dias de hoje, porque acho que não vai dar tempo de estender tanto, mas a gente pode falar um pouco da inflação também que está acontecendo hoje. Tá? Bom, então veja bem. Eu sou vice-presidente, isso também era importante falar. Eu sou vice-presidente da Associação Keynesiana Brasileira, que é uma associação que reúne os economistas que entendem, né, que a teoria keynesiana é importante para explicar o processo, o funcionamento da economia em relação à macroeconomia, o processo de desenvolvimento econômico, né? Não é uma teoria microeconômica que vai explicar o funcionamento das relações pessoais, do processo de escolha, né? Como é que se vai ter a teoria, digamos, da escolha, do processo de trocas entre os agentes econômicos, mas vai explicar a economia do ponto de vista agregado, também o processo de desenvolvimento econômico. As opiniões que eu estou expressando aqui, em boa parte, são opiniões, logicamente, a associação não tem um dogma, diz uma doutrina, diz é isso e acabou. Logicamente que todos acreditam que a teoria keynesiana é aquela que explica melhor a realidade. Mas o que eu vou defender para vocês aqui é uma opinião pessoal, tá certo? Para vocês aqui, uma opinião da associação, né? Sinceramente, lógico que algumas coisas que eu vou falar são um pouco do ponto de vista comum a maior parte dos economistas que está associado à Associação Keynesiana Brasileira. Bom, mas como eu vou explicar para vocês, começar a falar um pouco, é da onde vem o processo inflacionário. O processo inflacionário, né, ele no fundo, ele é resultado de um conflito distributivo da economia. Certo? O que é o conflito distributivo? Né? Eu tenho vários agentes econômicos, cada um quer se apoderar de uma parcela maior da renda, certo? E cada um luta, então, para poder tentar se apoderar dessa parcela maior da renda. De que forma? Tá certo? Como é que as pessoas, os agentes econômicos, quando a gente fala os agentes econômicos, são aqueles que transacionam, que estão, né, no processo, de, vamos dizer, de formação de formação de produção, tal, etc. Tá? Como é que os agentes econômicos eles transacionam, como é que eles podem se apoderar de uma parcela maior da renda? Reajustando os seus preços, certo? Então, os trabalhadores querem reajustar seus preços, as empresas querem reajustar seus salários, né? Os rentistas, quer dizer, as pessoas que trabalham no mercado financeiro têm juros maiores, e assim por diante. Né? Mas não é assim tão fácil querer reajustar seus preços, né? Aquilo que elas têm condições. Então, elas têm que ter condições para fazer isso. Normalmente, quando elas têm condições para conseguir fazer isso? Quando alguma posição no mercado favorece a elas, tá certo? Então, ou é porque a demanda está muito aquecida, então as pessoas estão demandando um determinado bem, com isso abre espaço para as empresas se ajustarem seus preços, ou porque o mercado de trabalho está muito aquecido e com isso os trabalhadores têm mais espaço para conseguir ajustar os seus salários, tá? Ou porque de alguma forma o mercado, a demanda por moeda está maior e o mercado financeiro, tá certo? Os juros acabam aumentando. Então, existe uma regra básica da economia que é oferta e demanda, certo? Que é oferta e demanda por bens, e a gente precisa por bens, por trabalho, tal, etc. E a gente precisa respeitar essa regra, e essa regra é importante no processo de formação de preço. Além disso, conta também a estrutura de mercado no qual esses agentes atuam, certo? Porque se o mercado é menos competitivo, esses agentes têm mais facilidade de impor o seu preço frente ao restante do mercado, né? Porque existe menos competição. Se o mercado for mais competitivo, fica mais difícil eles conseguirem pôr um reajuste ao salário, ao preço, tanto faz, porque os trabalhadores também podem se organizar de forma não competitiva, as empresas também se organizam de forma não competitiva, e essa é a regra mais geral que se vê hoje na economia, do ponto de vista prático. Você tem mercados que a gente chama de concorrência imperfeita, né? As empresas querem concorrer, mas elas querem diferenciar o seu produto de alguma forma para poder ter um poder de mercado. E ajustar o seu preço. Assim é com os automóveis, assim é com as bebidas, com as roupas, com o que vocês quiserem no mercado. Tá? Com os equipamentos, com os eletrônicos, tudo mais. As empresas tentam diferenciar o seu produto. Os trabalhadores também eles tentam se diferenciar, se organizando em sindicatos, tá certo? Criando uma categoria que tem um maior poder de barganha, pelo fato de ter um grau de organização melhor, e também ter uma concorrência imperfeita no mercado de trabalho. E isso faz com que quem tem um poder maior dentro desse mercado de preço no mercado de trabalho tenha condições de reajustar mais os seus preços. E assim sempre foi na economia brasileira, certo?
E junta-se a essa questão, né, choques, que a gente chama de choques de preço que podem ocorrer na economia, e que a gente chama isso na economia de exógenos, quer dizer, exógenos no sentido de que podem, é um fator que é independente ao sistema, a relação das transações que estão ocorrendo naquele momento, um fator externo que vem e que influencia de alguma forma no sistema de preços. Né? Então, dado esse panorama conceitual para vocês, o que aconteceu na economia brasileira ao longo do processo histórico da área de desenvolvimento? Né? Realmente você tinha no passado uma desorganização muito forte do ponto de vista fiscal, do ponto de vista monetário, antes da década de 60, e isso, de certa forma, estimulou essa desorganização monetária fiscal, ajudava o governo a se financiar com muita facilidade, né? Para financiar a sua atividade, né? Para financiar os seus gastos. Quando você financia, quando o governo expande os seus gastos, quando o setor privado expande os seus gastos, está estimulando a demanda agregada, está estimulando o gasto da economia. Tá certo? Se esse gasto na economia não é acompanhado por uma quantidade equivalente na oferta de bens, ou de oferta de trabalho, de mão de obra, os preços vão subir, pela lei básica que eu estou falando para vocês de oferta e demanda, certo? Então, se você tem uma política monetária, se você aumenta muito a quantidade de moeda, se você aumenta muito o gasto do governo, o que acontece? O gasto do governo vai expandir a demanda automaticamente. A moeda, tá certo? Ela não cai de helicóptero, tá certo? Na economia, certo? O que acontece com a moeda é que se o governo faz uma política monetária mais expansionista, certo? Ela vai, tá certo? Ela tem alguma motivação para isso. Ou o governo está querendo estimular o nível de atividade, certo? Ou ele está financiando o déficit dele, porque também o déficit dele ele está fazendo, ou por responsabilidade, pode ser um caso, logicamente, ou porque ele está estimulando o nível de atividade. O Keynes nunca falou, aumentem a dívida pública quando vocês quiserem, porque não vai ter nenhum problema. Ele nunca escreveu isso na vida. Tá? Ele sempre colocou que o governo deve ser responsável, deve ter um equilíbrio nos seus gastos correntes, quando ele tiver algum déficit, tem que ser temporário para financiar uma expansão da atividade. E logo em seguida esse déficit deve ser retraído. Tá? Bom, então supondo que o governo faça uma política fiscal expansionista, quer dizer, quando a gente fala de política fiscal expansionista, está expandindo o gasto dele, tá? Para financiar o crescimento, ou porque ele está sempre responsável, pode ser também uma situação, ninguém está ligando isso, tá? Não é o melhor, que é a melhor coisa possível, mas pode ocorrer, né? Ou o Banco Central está fazendo uma política monetária expansionista, o que eles estão tentando fazer é estimular a demanda. Quando você tem um estímulo à demanda, certo? Se a oferta não responder muito rapidamente, oferta quer dizer a disponibilidade de bens na economia, tá? Você vai ter um aumento dos preços, certo? Essa é uma motivação. Então, quando você tem uma política monetária expansionista, fiscal expansionista, você pode ter um aumento de preço. Depende do que estiver ocorrendo do outro lado da oferta de bens e da disponibilidade de mão de obra. O mercado de trabalho é muito importante para a inflação, tá certo? Porque é um custo básico para todo o sistema econômico. Então, quando você tem um aquecimento muito grande no mercado de trabalho, provavelmente você vai ter inflação também, certo? Se não tiver a produtividade, acompanhando tudo mais. Por outro lado, tem um outro fator que impacta também, que é o setor externo. Quer dizer, de repente eu sou uma economia aberta, ou que nem sempre tão aberta assim, mas eu posso ser dependente de vários produtos que vêm do exterior. Esses produtos aumentam o preço lá fora por causa de quebra, por exemplo, pode ser por causa de política econômica, pode ser porque quebrou a safra, pode porque teve um choque, por exemplo, porque teve vários choques no petróleo, aumenta o preço e isso aqui vai rebater internamente, certo? Então, o que acontece? Quando acontece um choque externo, por exemplo, aconteceu na economia brasileira na década de 70, um aumento dos preços do petróleo, né? Certo? Que era um insumo fundamental para nós. Ainda é um insumo importante, mas era um insumo muito mais importante na época. Todas as empresas consumiam petróleo, boa parte delas, como uma fonte de energia. O que acontece? Se o governo, tá certo, não controla a atividade nesse caso, isso vai repassar para os preços. Por quê? Porque as empresas não vão querer aumentar os custos e incorrer numa diminuição da margem de lucro, elas vão tentar repassar para os preços. Se o mercado aceitar esse aumento de preço, os preços vão aumentar, certo? E assim começa o processo inflacionário, certo? Porque tem um conflito distributivo, eu não quero diminuir minha margem de lucro, certo? Aí os trabalhadores percebem que os custos, os preços dos bens estão aumentando, né? E aí eles vão querer também manter a participação deles na renda nacional, não vão querer uma perda em termos de poder de compra. O que eles vão tentar? Aumentar o preço deles. Qual é o preço deles? O salário. Eles vão conseguir aumentar o salário se o mercado, logicamente, tiver, né, numa situação em que
a economia permitir, quer dizer, se o mercado estiver aquecido. Senão eles não vão conseguir, realmente eles vão ter uma perda de salário real. E assim, se a economia está com nível de atividade razoavelmente aquecido e tem um choque desse tipo, como teve o choque do petróleo, e a economia brasileira estava muito aquecida nos anos 80, né, a inflação vai subir. Certo? E assim continuou subindo. Né? Nós fizemos algumas coisas boas na época em termos de política econômica, foi o período que mais cresceu a economia, mas por outro lado erramos no endividamento externo. Né? E aí o aumento da dívida, né, provocou uma recessão muito grande, mas a inflação continuou subindo. Por quê? Porque como os agentes econômicos, justamente, eles estavam tentando garantir a sua parcela na renda, certo? Foram desenvolvidos mecanismos que a gente chama de indexação da economia. O que são os mecanismos de indexação? Os mecanismos de indexação são os mecanismos de correção de preço, na qual os agentes econômicos tentam, né, manter a sua participação na renda. Quer dizer, eles tentam corrigir os seus preços de acordo com a inflação passada, para tentar manter a sua participação na renda. Certo? Esses mecanismos de indexação podem ser tanto informais, criados pelo próprio mercado, como podem ser formais e criados pelo governo. No caso, o governo criou um mecanismo de indexação em 1964, que foi a correção monetária, e foi o que facilitou o desenvolvimento do mercado financeiro. Criou com um determinado objetivo, mas que depois foi utilizado para também, vamos dizer, criar mecanismos de correção dos preços, que ajudou a essa manutenção da inflação no patamar acelerado, no patamar alto. Então o que acontece? A inflação começou a aumentar, certo? Com uma sequência de choques. Então vinha um choque do petróleo, aumentava os custos das empresas. Aí o governo, para compensar, tentar exportar mais, valorizava a taxa de câmbio. A valorização da taxa de câmbio é um choque de custos importante para o setor privado. Aí os trabalhadores vinham, querem corrigir os seus salários, para não ter perdas em relação à inflação. Outro choque também sobre os preços. E assim, o cachorro ficava correndo atrás do rabo, certo? E o governo, de certa forma, para acomodar esse conflito distributivo, foi criando mecanismos de indexação. Então chegou uma hora, né, que a indexação era o principal fator que fazia com que a inflação se acelerasse. O FMI vinha aqui e dizia assim: olha, vocês precisam fazer uma política recessiva, precisam controlar a política monetária, precisam controlar a política fiscal, né? Precisa fazer um controle dos gastos públicos, precisa fazer um controle da oferta de moeda. O governo fazia, a inflação não caía, a inflação subia. Por quê? Porque o principal mecanismo que sustentava a inflação era a indexação, certo? Isso demorou muitos anos para o próprio FMI, para vários agentes de política econômica reconhecer isso. Tá? Bom, então a gente, quando chega na década de 80, percebe que a economia brasileira está totalmente indexada, né? E aí vem o governo e resolve fazer o plano cruzado. Né? Fala, então tudo bem, se eu cortar a indexação da economia, eu vou acabar com a inflação. Erro, certo? Por que erro? Porque apesar de eu ter indexação na economia, existe uma coisa muito importante em economia, que é o conceito microeconômico, mas que ele é fundamental, todo economista tem que saber, todo mundo tem que saber, que se chama preços relativos. O que são preços relativos? Estrutura de preços relativos da economia é quando você olha um preço, a situação de um preço em relação aos outros preços da economia, certo? Vocês concordam comigo que a inflação é uma média de preço da evolução dos preços da economia, certo? Se eu tiver uma empresa ou um setor que estiver reajustando seu preço acima da inflação, o que deve estar ocorrendo é que grosso modo, esse setor deve estar com uma margem de lucro maior do que os outros setores em média da economia, porque o preço dele está correndo na frente da média dos outros preços da economia, inclusive dos custos dele, logicamente, certo? Tem outros setores que estão com o preço reajustando menos do que a média da inflação. Então, esses setores estão defasados, eles estão com uma margem de lucro menor, certo? Então, o que acontece? Essa estrutura de preços relativos, quando ela está muito desequilibrada, ela cria uma possibilidade de ter um processo inflacionário, um acirramento, uma aceleração da inflação muito forte. Porque assim que tiver a primeira oportunidade, os agentes econômicos vão tentar corrigir os seus preços, certo? Eles vão tentar recuperar essa perda que eles têm em termos de margem. Isso vale para os trabalhadores também, certo? Eles vão tentar recuperar os seus salários. Então, quando você tem uma economia com uma estrutura de preços relativos muito desequilibrada, a tendência é que haja uma aceleração da inflação mais para frente. Quando o governo lançou o plano cruzado, ele falou, não, eu vou cortar a indexação. Mas ele não alterou, ele não mexeu na estrutura de preços relativos. Ele não modificou essa estrutura de preços relativos. E ainda por cima fez uma política errada, que foi estimular a demanda. Quando você estimula a demanda, logicamente, você abre espaço para todo mundo querer ajustar os seus preços, porque a demanda está aquecida, certo? Então, realmente, foi
uma experiência fracassada de tentativa de correção do processo inflacionário. Como foi dar certo isso? Isso foi dar certo quase 10 anos depois, né? 8 anos depois, quando foi lançado o Plano Real. E por que o Plano Real foi uma engenharia fantástica, tá certo, para acabar com a inflação? Porque ele criou mecanismos de correção de preços relativos, certo? Quando você chegou na véspera do Plano Real, eu estou resumindo muito, logicamente, dado o tempo, porque eu não posso contar todos os detalhes da participação do governo nesse processo, tarifas públicas, isso, aquilo, mas eu estou contando as coisas mais importantes para vocês. Quando chegou final de 93, 94, a inflação brasileira estava na casa dos 30%. O governo tinha acabado de fazer um ano de política monetária apertada, política fiscal apertada. A inflação tinha caído de 25% para 21% ao mês, com a política monetária apertadíssima, quer dizer, um mecanismo de indexação fortíssimo, né? E você precisava de novo cortar aquela inflação. Só que você precisava realinhar os preços relativos. Como é que você fez para realinhar os preços relativos? Você criou uma moeda fictícia, que era o RV. A URV, eu acho que não sei se vocês vieram aqui nessa semana, falaram disso já aqui, da URV, essa semana? Deve ter explicado depois, né? Então a URV era uma moeda que era como se fosse uma moeda paralela, tá certo, que existia na economia, que os agentes econômicos iam convertendo os seus preços na moeda velha para essa moeda nova. Só que quando eles faziam esse processo de conversão, eles corrigiam a defasagem que eles tinham nos preços deles. Eles não precisavam simplesmente fazer o câmbio pela cotação, eles podiam converter por essa cotação e botar o preço que eles quisessem, desde que o mercado aceitasse. Isso vigorou durante 4 meses na economia brasileira. E ao longo desses 4 meses, certo? Os preços foram realinhados. Tanto é que houve uma aceleração do processo inflacionário desse processo, que era óbvio que ia acontecer. A inflação era 40% ao mês no começo da URV, e no final da URV era 50% ao mês. Era esperado isso. Só que quando você chegou nesse período, os preços se equilibraram, certo? Se equilibraram, né? E aí, com isso, os preços relativos se equilibraram, então eu podia cortar o mecanismo de indexação da economia, porque não tinha uma pressão forte para continuar os preços a crescerem dali para frente. Aí o governo simplesmente disse, como a RV valeu R$1, não precisou fazer congelamento nem nada, a inflação caiu de um momento para o outro. Tá certo? Oi? 2 minutos. Né? Merecia um prêmio Nobel. Não eu, né? Eles. Eles mereciam um prêmio Nobel por isso. Certo? Tá aí, a inflação caiu. No momento seguinte, o que eles fizeram? Criaram uma âncora. Quer dizer, uma âncora porque a figura de uma âncora é justamente quando você... A ideia de uma âncora de preço é que é um preço referencial, que a hora que você fixa ele, você fixa todo o navio atrás que estão com os outros preços da economia. Criaram uma âncora importante para a época, que foi a taxa de câmbio, e fizeram aí sim uma política monetária mais restritiva. Não fizeram a política fiscal restritiva nesse período, mas fizeram a política monetária restritiva. Aí sim funciona. Por quê? Porque você tem que impedir, tá certo, com que os preços aumentem ali para frente. E foi isso que ocorreu. Né? A inflação caiu, cedeu, né? Depois ela aumentou de novo por causa da desvalorização do câmbio, porque eles estenderam por muito tempo essa âncora cambial, que não tem sido por tanto tempo. Né? E hoje a inflação está num patamar razoável, até acho alto, né? Tá certo, dos nossos padrões, mas ela hoje está num patamar que é um pouco fruto do quê? Tá certo? Fruto de uma política que o governo fez, que eu não estou dizendo que é errado ou certo, está certo, é uma política, simplesmente eu não estou aqui defendendo nenhum candidato, por favor. Né? É uma política na qual o governo fez um processo de recomposição salarial forte nos últimos anos, né? Estimulou a demanda e ele controla a inflação hoje segurando a taxa de câmbio. Então o governo segura fortemente, controla fortemente a taxa de câmbio, praticando uma taxa de juros muito alta, e isso aumenta muito o poder de renda, poder de compra das pessoas, e aumenta a demanda agregada. Então não temos uma demanda agregada baixa no país. Mas por que o país não cresce então? Porque a nossa demanda é toda atendida por importados, porque a taxa de câmbio está absolutamente valorizada hoje, certo? E aonde que a inflação vai bater? A inflação vai bater no setor de serviço, porque o setor de serviço não tem concorrência. Eu falei para vocês no começo da minha fala, certo? Quando você não tem concorrência, fica muito fácil você passar aumento de custo dos preços. Então, todo aumento de custo dos serviços, dos salários, foram parados no setor de serviço. A inflação hoje está nessa casa de 6,5%, fundamentalmente por causa do setor de serviço, que a inflação do setor de serviço corre a 8, 8 e 9% ao ano, certo? Então tem uma série de distorções hoje da política econômica que não cabe aqui eu discutir, agora nesse momento, mas eu espero que isso tenha ficado claro para vocês o que aconteceu durante o Plano Real, tá certo? Foi um reequilíbrio fantástico do preço relativo e um mecanismo que eliminou a indexação, certo? E a moeda onde é que entrou?
A moeda entrou, tá certo, no momento seguinte, tá certo, fazendo política monetária apertada. Certo? Mas se você olhar a evolução da moeda, tá certo, ela sempre acompanhou a evolução dos preços. Certo? Aqui no Brasil, né? Se você olhar para a evolução da moeda hoje, por exemplo, nos outros países, tá bom, né? Se você olhar para a evolução da moeda hoje nos outros países, né? Ela é uma evolução altíssima, certo? Nos Estados Unidos, na Europa, então, se a gente fosse pensar que a inflação aumenta por causa do aumento da moeda em circulação, a inflação dos Estados Unidos hoje seria muito alta, não é isso? A inflação lá é baixa porque o nível de atividade é baixo. Tá? Professor Rodrigo. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Delosso, sou professor da Faculdade de Economia e Administração aqui da USP. Fiz doutorado na Universidade de Chicago. Acho que o expoente máximo aqui conhecido no Brasil deve ser o Friedman, mas o Friedman é bem antigo, já tem surgiram outros pesquisadores importantes e continuam surgindo, né? Ano passado a Universidade de Chicago levou mais 2 Nobéis de Economia. Então, assim, é uma universidade de referência, acho que para muita gente, até para uma referência negativa, eventualmente. Bom, falando rapidamente sobre inflação, depois eu vou falar mais do plano real, falso plano real, já que todo mundo falou antes do plano real, acho que tem que mudar, falar uma coisa diferente um pouco, né? Inflação é um fenômeno monetário, discordo, não é conflito distributivo, porque você pode ter conflito distributivo e não ter inflação. Você imagina uma situação que você tem um produto e tem o valor desse produto, sei lá, é 4,8 bilhões de reais, tá certo? E esse 4,8 bilhões de reais é o que está circulando na economia. Então, se tiver um conflito distributivo no produto e 4,8 bilhões de reais está circulando na economia, não tem por que mudar de preço, de mudar de preço em termos médios. O preço médio fica a mesma coisa. Um produto fica mais caro e outro produto necessariamente tem que ficar mais barato. Então, se você fixar a quantidade de moeda circulando na economia, você não vai ter inflação. É um pouquinho mais complicado que isso, porque tem crédito, tem velocidade de circulação da moeda, tem outras coisas, mas, assim, essencialmente, no fim das contas, só tem inflação porque tem mais moeda circulando na economia. É isso. Existem mecanismos de circulação da moeda. Por exemplo, tem a dimensão fiscal. O governo está gastando mais do que ele consegue arrecadar. Então, o que ele faz? Ele vai lá no mercado, ou ele emite um título e tira a moeda do mercado para depois recolocar, ou ele produz moeda. Ele tem que pagar os compromissos dele. Então, a emissão de título pode, eventualmente, se aquele processo ficar, se não for suficiente, se ele precisar ficar pagando isso rapidamente, ele pode aumentar a velocidade de circulação da moeda e emitir o título. E com a mesma quantidade de moeda. Isso vai gerar inflação. Uma outra dimensão tem a dimensão do produto. Se você tem uma quantidade de produto que diminui, você vai ter inflação por redução da quantidade de produto. Você tinha 4,8 bilhões que correspondiam a uma determinada quantidade de produtos. Aí diminui a quantidade de produtos e fica com o mesmo 4,8 bilhões. Então você vai ter, os preços vão aumentar. Você vai perceber que os preços aumentam dos produtos por causa disso. Mas aí é porque diminuiu a quantidade de produtos. Então, assim, pode ser conflito distributivo que gera isso? Até pode ser conflito distributivo, mas isso tem que ser ratificado pelo aumento da moeda na economia, ou de aumento de circulação, sei lá, alguma coisa assim. A moeda, no fim, é que determina isso ou não. Então, assim, inflação, acho que a história é essa. Inflação é um fenômeno monetário. Bom, eu acho que vocês ouviram aqui, ouvi alguém falar que teve o termo neoliberal, disse que o governo, eu acho que provavelmente vocês ouviram falar que o governo Fernando Henrique é neoliberal, que tem uma política econômica neoliberal, então eu tenho que dizer para vocês que isso não existe. Neoliberal é um termo que foi criado, você não vai encontrar ninguém no mundo que vai se dizer neoliberal, porque a gente conversa. Então, como é que pode existir uma coisa neoliberal se não tem ninguém que se considera neoliberal? É um negócio muito estranho. Então, quando vocês ouvirem neoliberal, hoje é a primeira vez que eu ouvi um
sujeito que não é de esquerda falar isso, que existe esse negócio, né? Mas enfim, geralmente são os esquerdistas que falam que aquela política econômica é neoliberal, que aquele sujeito é neoliberal, que o governo Fernando Henrique foi neoliberal. Não existe isso, não existe esse ser, não existe. Não existe política econômica neoliberal também, é um negócio estranho. Então deixa eu contar para vocês como é que funciona isso. Então, assim, nos Estados Unidos existem duas escolas de pensamento econômico básicas, né? Uma escola neoclássica, da qual faz parte a Universidade de Chicago, digamos, a costa oeste dos Estados Unidos, grosseiramente falando, e a escola neokeynesiana, que é aproximadamente a costa leste dos Estados Unidos. Tem de tudo, né? Está tudo misturado, mas assim, a divisão geográfica é aproximadamente essa. No Brasil, não existe essa divisão. No Brasil, você tem a divisão dos ortodoxos, em termos de economia, eu estou falando, né? E dos heterodoxos, é isso. Então, você tem, os ortodoxos são assim, economistas de tradição neoclássica e neokeynesiana. Os heterodoxos são o resto. São os que não são ortodoxos, para dizer, os heterodoxos são. Então, assim, a escola, se diz assim, a política econômica foi neoliberal. Quando o sujeito está falando isso, ele está dizendo, essa política econômica é ortodoxa. É isso. Então, os caras confundem isso. Não existe política econômica neoliberal, mas existe ortodoxa. Tem a política econômica ortodoxa. Existe política econômica ortodoxa no Brasil? Não. Grosseiramente, não. Só heterodoxa. Mesmo o plano real é um plano heterodoxo, o único plano heterodoxo que funcionou no mundo. E é sensacional, e eu concordo que merece um Nobel. Eu concordo com isso. Porque assim, o sujeito que inventou esse negócio de URV, passar para o URV, fazer o ajuste dos preços relativos é sensacional. Só que o plano deu certo também por outras razões. Não é só o URV, não é só o ajuste dos preços relativos. Ele deu certo assim, anteriormente ao plano foi passada uma lei de contenção de gastos, de controle de gastos públicos e tudo mais, que estimula a inflação se isso não funcionasse. Então, de fato, o Plano Real foi complementado por uma lei anterior que tentava controlar os gastos do governo, o déficit público, essencialmente, né? E como eu disse, o déficit público causa inflação na medida que você tem que ir para o mercado, vender títulos públicos, pegar dinheiro, pagar seus compromissos e, eventualmente, se você não consegue, você vende mais títulos públicos e aquele negócio vai gerando mais inflação. Então, esse controle de gastos do déficit público foi importantíssimo para o funcionamento do Plano Real. Essa parte, eu diria assim, é uma parte mais ortodoxa, de fato. Por quê? E por que o Plano Real não é um plano ortodoxo, é um plano heterodoxo? Então é o seguinte, se fosse seguir o receituário ortodoxo, o que você faz é cortar a emissão de moeda. É isso, esse é o receituário ortodoxo. Eles que queriam fazer aqui. Isso não foi feito, né? Talvez não fosse possível de ser feito, porque o governo, como eu disse, gastava muito e precisava de dinheiro para fazer frente aos seus compromissos, né? Então, se cortar assim a emissão de moeda, talvez se gerasse mais problema do que consertasse problemas. Então, de fato, foi um plano brilhante, um plano que, assim, infelizmente, não é um plano que faz parte do mainstream da economia, não foi um plano que foi formalizado ainda do ponto de vista da teoria econômica mainstream ortodoxa. Eu acho que deveria ser, porque, em sendo, seria reconhecido como um dos maiores planos de contenção inflacionária da humanidade e, certamente, se tivesse sido, os seus formuladores seriam candidatos ao Nobel. Bom, o Plano Real. Dizem que o Plano Real é neoliberal. Não tem nada de neoliberal nele. Eu já disse, a não ser alguns pontos que eu vou mencionar agora, mas essencialmente foi o plano que surgiu, foi uma medida heterodoxa. Em seguida, o que vem? Vem o câmbio fixo.
vem o câmbio controlado, que foi aproximadamente controlado, você pode até discutir se está controlado ainda ou não, mas foi aproximadamente controlado até 1999. Então, de 94 a 99, câmbio fixo, ou com bandas, assim, controlado, essencialmente. Isso não é uma medida ortodoxa, isso é uma medida heterodoxa. Controlar câmbio não faz parte do receituário ortodoxo. Então, você vai me dizer que o governo Fernando Henrique é neoliberal onde? Tá certo? Não tem isso. Então, o câmbio, que eu acho que é uma das coisas principais para definir isso, não aconteceu. Continuou fixo. Outro receituário da economia, da economia mais ortodoxa é o seguinte: o Estado ele tem que ser um Estado musculoso, um Estado que tem que atuar na economia para suprir falhas de mercado. O que são falhas de mercado? Por exemplo, um monopólio natural, água, aproximadamente energia elétrica, na Inglaterra já nem é tanto assim, mas água, energia elétrica, tendem a ser monopólios naturais. Então, se você deixar nas mãos do privado, ele pode cobrar o preço que quiser. Então, o Estado entra intervindo nesses pontos. Uma concessão de rodovia, por exemplo, é um monopólio natural também. Então, o Estado tem que ir lá e tem que regular. Então, em todos os casos em que a competição não tem nem a chance, não tem chance de ter competição, se torna um monopólio, se torna um oligopólio, você tem que ter o Estado atuando para suprir essa falha de mercado. Então, por exemplo, o sujeito nasce de família pobre e de família rica, é uma falha de mercado. Então, o Estado tem que ir lá e tem que suprir o sujeito com mais educação, o sujeito que tem menos condições com mais educação. Essa é a função do Estado. Não é um Estado inchado que tem, por exemplo, empresas que poderiam ser do privado e que, em sendo do Estado, podem ser tomadas, sei lá, tem diretor de empresa que junta, sei lá, 70 milhões em propina e coisas desse tipo. Esse é o Estado que os ortodoxos não querem. Eles querem um Estado enxuto, um Estado robusto. Não é um Estado mínimo. Isso aí também é outra coisa que fala que o neoliberal, que é Estado mínimo. Nunca ouvi isso em Chicago, Estado mínimo, que é um Estado que funcione, que é um Estado que regule as atividades da economia que necessitam ser reguladas porque são, enfim, como eu disse, decorrem de falhas de mercado. Então, uma formação assimétrica, né? Planos de saúde têm informação assimétrica, precisa ser regulado, e coisas desse tipo. Então, esse digamos, é um receituário ortodoxo. O que acontece no governo Fernando Henrique? Acontece exatamente o contrário, é o Estado aumentando o tempo todo. Você pega o início do governo Fernando Henrique, quanto que era a arrecadação tributária? 23%, 24%. Hoje nós estamos em 40%. Então é o Estado crescendo. Isso não é ser ortodoxo, isso é ser heterodoxo. Entendeu? É o Estado atuando na economia, aumentando o seu tamanho e tornando-se eventualmente mais eficiente. Também dizem que o Fernando Henrique, depois do Plano Real neoliberal, né, porque ele fez algumas privatizações. Isso aí é o seguinte, fez. Antes tivesse feito mais, né? Ele faltou muita coisa e ele não fez de privatização. Então, assim, o que ele não fez de privatização, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Desenvolvimento do Nordeste, e tudo mais que você conseguir imaginar que ele não fez de privatização, mostra o que ele se auto-intitula, um esquerdista, que acha que o Estado tem que intervir na economia para tudo. É isso que ele é. Ele se auto-intitula. Então, quem fala que ele é neoliberal, ele até ri. Se vocês leem o livro dele lá, o livro meio autobiográfico, sei lá, que ele tem, não é o último, é o penúltimo, ou antepenúltimo, sei lá, nem fica escrevendo livro, eu nem consigo acompanhar mais. Ele mesmo se intitula isso. Então, o sujeito que fala, então assim, é de rir, quando você fala, o governo Fernando Henrique é neoliberal, nem ele se acha neoliberal. Né? Nem ele. Então, você vai dizer que o terceiro, um terceiro que não conhece o que ele pensa, sabe mais do que ele é?
É meio estranho isso. Ele fala isso, né? Então o que acontece? Como é que você vê que ele não é neoliberal, não é ortodoxo? Você vê com isso, câmbio fixo, tá certo? Porque ele acha que tem que intervir na economia, não privatizou o que deveria, você vê só, ó, desgraça hoje, a Petrobras não foi privatizada. O que você vai dizer que é isso? Que foi política neoliberal sem privatizar a Petrobras? Tá bom. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Fora que a arrecadação tributária vem aumentando constantemente, o que significa que o Estado está aumentando na sua vida. Agora, a última do Estado é o seguinte, você vai para o exterior, tá certo? As companhias aéreas têm que dizer assim, quantas malas você tem, quanto pesa a sua mala, quantas vezes você vai para o exterior. Isso é o quê? É o controle da vida do cidadão. É um inferno isso. Vocês vão ver como vai ser pior. Eu acho que se continuar nessa toada, a gente não vai conseguir respirar mais. Tá certo? Assim, uma invasão de privacidade que é impressionante. Só que como nós não temos uma tradição liberal nesse país, ninguém fala nada. Então aqueles protestos lá de junho de 2013, que devia ser contra essa palhaçada, que é você ficar tentando invadir a vida do cidadão, querendo saber quanto que ele gasta no cartão de crédito, querendo saber o que ele vai trazer na mala, qual é o assento do ônibus. No caso da Argentina, são 32 informações que tem que dar para a Receita Federal Argentina, para poder tributar o coitado. O cara conseguiu juntar um dinheirinho, foi para o exterior, não pode comprar, tem que pagar $500. $500 o máximo que ele pode trazer, se quiser, é $500. Né? $500, o que dá para ele comprar? Sei lá, um computador vagabundo, dá para ele comprar e trazer. Enfim, o valor, esses $500, eu fui perguntar para um professor mais antigo, ele falou que faz 30 anos que está $500. Você imagina quanto deveria ser hoje? É mais de 30 anos. Ele não lembra quando que foi menor do que $500. É um absurdo isso. Nós estamos pagando o teto de importação no aeroporto é $500. Isso é Estado arrecadatório. Tá certo? É o Estado heterodoxo, o Estado que acha que pode fazer mais pela economia. Tá certo? Quanto tempo eu tenho? 4 minutos. Deixa eu só terminar uma coisa. Falar de política social, que é outra coisa que é uma bobajada que eu vou dar horror. Política social. Então, ortodoxo é preocupado, sim, com menos favorecido. Existem políticas que devem ser feitas para reduzir essas diferenças entre os menos favorecidos, por alguma razão, e os mais favorecidos. Já vem do Mills, que ele fala que não tinha que ter nem herança, não sei o quê, umas coisas assim. O que eu posso dizer para vocês sobre isso? Os ortodoxos desenvolveram técnicas de mensuração de impactos de políticas econômicas que têm a ver com os menos favorecidos. Né? Então, o Heckman, lá de Chicago, entre outros tantos, é expoente máximo disso, ganhou o Nobel porque ele desenvolveu técnicas econométricas para avaliar impactos de política. Então, uma política que funciona, por exemplo, não é pegar a criança pobre e dar mais educação e tal, é intervir na mãe enquanto a criança não nasceu ainda. Isso tem mais efeito para tirar a criança do futuro, tirar a criança de um futuro ruim dela, intervindo na mãe, dando alimentação, acompanhando a gestação da mãe, que é onde desenvolve grandes partes cognitivas e não cognitivas da criança, do que você pegar uma criança pobre e eventualmente intervir nela já. Não que não deva intervir na criança pobre, só estamos falando onde é melhor intervir, na mãe, antes da criança nascer, ou na criança depois que já nasceu. Então é mais eficiente intervir na mãe, mais barato intervir na mãe. Então assim, Bolsa Família. Bolsa Família é imposto negativo. O Friedman já tinha falado do Bolsa Família antes do Bolsa Família ser implementado aqui. Então assim, a preocupação com os menos favorecidos é a mesma. O jeito de chegar lá é por méritos. Então tem o Bolsa Família, tem o voucher para quem não tem escola, que não sei se dá para implementar aqui por razões estruturais, mas é implementado nos Estados Unidos. Então tem uma série de intervenções que podem ser feitas do ponto de vista ortodoxo, que funcionam e cujos impactos já foram medidos. O que não dá é você sugerir uma política econômica que o impacto não foi medido e que você acha que vai dar certo. Exemplo típico, fome zero.
tá certo? Não precisava nem de fome zero, no Brasil não se passa fome, essencialmente essa é a ideia, né? O Brasil está engordando, na verdade, até o contrário, você vê como esses caras estudam pra caramba. Então, assim, política ortodoxa não pensa, não tem parte social? Tem parte social forte, é o que mais sério com respeito a isso, até às vezes, do que quem fica aí achando que é amiguinho dos pobres, não sei o quê. Eu quero saber qual é o impacto dessa política, quão eficiente ela é. É isso que é ortodoxo, eu quero saber se está gastando dinheiro bem ou se está gastando dinheiro mal. Né? Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Bom, essa é a minha pergunta, espero que vocês façam perguntas para todos responderem com essa pergunta da plateia, e cada um vai ter 3 minutos. Aí eu vou avisando, 3, 2, 1, tá? Para aquele relógio já vai ficar muito bonito para vocês. Quem tiver pergunta, o Thiago. Eu tinha 2 perguntas. Uma para o senhor. A primeira, professor, é que eu fiquei, na verdade, surpresa de ver o senhor defender que o Estado tem um monopólio naturais, por exemplo, no caso da água. Né? Eu confesso que eu achava que a posição de Chicago era mais próxima da escola austríaca nesse ponto, porque o Milton Friedman disse que se você pôr o Estado para tomar conta do deserto do Saara, vai faltar areia. E está faltando água em São Paulo, porque é o Estado que comanda. E a gente tem visto iniciativas privadas de saneamento básico que têm sido mais bem-sucedidas e muito mais baratas, e você tem escolha. E você pode escolher uma concessionária X, a outra Y, você presta um serviço melhor, e você tendo concorrência, é tudo melhor. Eu queria saber por que dessa visão de vocês, desse monopólio que, falando praticamente, eu não sei que diferença teria entre vocês e, por exemplo, e outros intervencionistas, porque isso me parece intervencionismo. E o professor... já respondeu uma das perguntas. E o professor, porque, sendo que o senhor falou que a indexação que deu problema, né? A indexação foi causada pelo governo, pelo pouco que, né? Pelo pouco que eu sei que entendi. Não é mais fácil o governo pegar e deixar o mercado livre de fato para o mercado se regular do que o governo tentar sair regulando o mercado aqui, regulando o mercado aqui. A gente só viu, com perdão da sinceridade, a gente só viu porcaria com esse tipo de iniciativa. Eram as minhas perguntas. Pode inverso, por favor. Deixa eu falar uma coisa, acho que eu me expressei mal. O Estado, ele só tem que atuar ele mesmo em educação, eventualmente saúde. É isso. Fora isso, ele tem que intervir fiscalizando. Então, eu não acho que a Sabesp tem que ser do Estado. Tem que vender tudo. Vende tudo, cria uma agência e fiscaliza a Sabesp. Ainda não está faltando água, hein? Onde falta água são em prefeituras não controladas pela Sabesp. Mas eu concordo que é uma irresponsabilidade o que está acontecendo com a água nesse estado. Isso decorre de ser estatal. Se não fosse estatal, não aconteceria isso. Bom, já bem. A indexação, como eu expliquei para vocês, é um mecanismo que o próprio mercado desenvolve, tá certo? Às vezes é o governo que desenvolve, às vezes é o próprio mercado que desenvolve, mas independente do governo, tá certo, colocar uma regra, o mercado iria desenvolver isso, porque as pessoas querem proteger a sua participação na renda, certo? Então, se você tem um aumento da inflação, tá certo? O que acontece? Os outros setores vão tentar reajustar os seus preços. Com base no quê? Qual é o critério mais fácil para eles ajustarem seus preços? Com base na inflação passada, que é o que vai ter um custo menor para eles. Se os trabalhadores vão perder renda, certo? Porque a inflação está se acelerando, o que o sindicato vai tentar fazer? Ele vai tentar reajustar os seus salários.
De acordo com o quê? Com um critério mais fácil para eles, que seja a inflação passada. Quando o governo entra, tá certo, para fazer isso, porque ele está tentando evitar uma piora, tá certo, nesse conflito distributivo, ele está tentando amenizar o conflito distributivo quando ele indexa, tá? Eu acho, para ser muito sincero com vocês, muito temerário a gente dizer que o governo distorce tudo que acontece na economia, porque apesar do governo fazer muita bobagem, não vou ficar falando aqui, eu tenho 3 minutos, tá certo? Mas se a gente olhar do ponto de vista histórico, todos os países se desenvolveram, todos, com intervenção do Estado, em algum grau de intervenção. Nós, como nós mais nos desenvolvemos, nós tivemos uma participação muito grande do Estado na economia, o que não significa que eu esteja concordando com o que o governo está fazendo nesse momento, tá certo? A única coisa é o seguinte, o mercado ele vai chegar numa solução, que é aquilo que o Rodrigo falou uma hora assim, mas tem uma falha de mercado, o cara nasceu pobre, nasceu rico. Não é uma falha de mercado isso. Isso é o mercado. O mercado vai fazer com que uma pessoa, tá certo, ganhe mais do que outra. O sistema capitalista é assim. Eu não estou nem criticando o sistema capitalista. É assim. O Estado está justamente ali para distribuir renda. Isso não é uma falha de mercado, do meu ponto de vista. O mercado é isso. Eu não estou falando como uma crítica, eu estou só dizendo como funciona. Certo? Então, dada a complexidade que você tem das relações econômicas hoje, tá certo? Se você não tiver um agente como o Estado, tá certo, para participar desse mercado, tá certo? O equilíbrio que você chegaria é absolutamente desigual, tá certo? E você demorar, se é que você chegaria no equilíbrio. Certo? Agora, o setor privado também é importante. Eu não estou falando que o setor privado não é importante, eu estou falando que os dois são importantes. Eu só não quero aqui deixar claro para vocês que eu acho que tirar completamente o Estado, seja da intervenção no processo de preço, ou na regulação da economia, etc. A gente pode discutir aqui qual é o grau de intervenção do Estado. Agora, dizer que não existe Estado, tá certo? Você não vai chegar numa solução boa, com certeza. E depois eu falo. 3 minutos, pessoal. Oi? 3 minutos. Não teve pergunta para mim, mas eu vou comentar o que foi falado. Em primeiro lugar, a questão do monopólio natural, eu te entendi o que você quis dizer. Eu acho que essa é uma diferença entre a escola de Chicago e a escola austríaca. A escola de Chicago imagina um mundo ideal que não existe, onde haveria competição perfeita. É só na cabeça do pessoal de Chicago. E nesse mundo ideal, eles imaginam que o lucro seria muito baixo. Quando você tem na prática alguém que tem um ativo que o outro não tem, esse ativo pode até ser, por exemplo, uma experiência de conhecimento, um cara que tem PhD e tal, que só ele tem aquele tipo de pensamento que ele tem. Ele fez o mesmo PhD com outras pessoas, mas ele tem. Esse cara vai ter um conhecimento que pode gerar um lucro acima do que seria, teoricamente, ideal na cabeça do cara de Chicago. O austríaco vai dizer isso, não tem problema nenhum. O cara, simplesmente, se tem mercado disposto a pagar pelo preço que ele está cobrando, está tudo bem. O monopólio natural não pode cobrar qualquer preço. Ele vai cobrar o preço que o mercado aceita pagar. Né? E o grande problema não é o monopólio natural, porque no monopólio natural você pode tentar competir com esse monopólio natural. A gente viu 200 mil competições. Antigamente, ferrovia era monopólio natural, veio avião, veio carro, etc. Os monopólios naturais permitem entrar. O problema é o monopólio por lei. Esse monopólio por lei, que impede, joga na cadeia, que tenta competir, esse é o monopólio destrutivo. E é um monopólio que tem, por exemplo, em várias áreas que o Rodrigo mencionou, e também no Banco Central, que a gente estava mencionando antes, né, que você só pode consumir a moeda do rei. Né? Então, esse monopólio tem que acabar, né? Não pode persistir. E a questão da intervenção estatal, claro que existe em todo lugar, sempre existiu, porque tem governo. Então, enquanto tem governo fazendo intervenção, podendo fazer intervenção, ele vai fazer intervenção. E isso, sem dúvida, tende a ser destrutivo e não produtivo, mesmo na questão da regulamentação. A regulamentação monopolista, como expliquei antes, ela tende a ser capturada por quem está sendo regulado por ela. A regulamentação deveria ser não monopolista, por exemplo, como é a ISO 9000, que é o novo mercado da Bovespa, que é voluntário. Essa é a regulamentação que funciona, é uma certificação, mais do que a regulamentação, que funciona muito bem. O governo, quando interfere, tende a ser destrutivo, sim, justamente porque ele tem monopólio de fazê-lo. E se ele fosse produtivo, não precisaria arrogar-se o monopólio de fazê-lo. É isso aí. Obrigado. Próxima pergunta.
Bom, meu nome é Rafael, sou aluno aqui da Poli. Primeiro, obrigado pela exposição dos três. Acho que é pouco tempo para expor o que uma escola econômica acha sobre o tema do Plano Real e sobre o tema da inflação, principalmente. Mas eu vou fazer duas perguntas na linha da inflação atual que a gente vê no Brasil, né? Ultimamente, a gente tem tido uma economia sendo aquecida pelo incentivo do crédito ao consumo, né? Então, crédito ao consumo para que as pessoas, a população consuma mais e, com isso, haja uma alavancagem do PIB. Eu queria saber se isso tem um impacto na inflação de hoje, qual que é a visão de vocês sobre isso, e se isso é só um giro de dinheiro que acaba aumentando a inflação, ou se isso realmente impacta na produtividade do país. E a outra, se der tempo, eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre o sistema de reservas fracionárias que a gente tem dos bancos. Um banco pode emprestar mais dinheiro que outro banco, ele pode conceder mais crédito do que ele tem na sua reserva, né? Se isso também impacta a inflação e como é que isso influencia a inflação de hoje, se o governo deveria ou regular isso de alguma forma. Obrigado. Mudando a ordem, então agora primeiro vai ser o professor Nelson, aí o Hélio, aí depois o professor Rodrigo. Só um negócio na sua pergunta acabando aqui, tá certo? Porque você, para o mercado funcionar, você tem que pressupor que todo mundo é absolutamente competitivo. Para funcionar, o mercado é fundamental. Veja bem, eu estou jogando o mercado no lixo, pelo amor de Deus, o mercado é fundamental, certo? Só que ele parte de determinados pressupostos, tá certo? Que não correspondem à realidade. Os agentes não têm as mesmas tipos de informação, tá certo? Os produtos não são iguais, tá certo? Quer dizer, existe uma assimetria grande entre os setores, certo? Então, e o Estado ele tem que entrar, tá certo, para regular e para promover o desenvolvimento. Porque o interesse microeconômico, veja bem, o interesse do empresário microeconômico, tá certo, não significa que do ponto de vista macroeconômico isso vai resultar em crescimento para o país. Tá? Vou te dar um exemplo, tá? Muito claro. Se você, vamos imaginar que você é um importador, né? Tá certo? Você é um importador de produtos. Então você vai falar assim, olha, para mim é muito bom se a taxa de câmbio estiver bastante valorizada, certo? Porque aí eu vou poder importar bastante produtos, né? Vou ganhar muito dinheiro com isso e estou gerando alguns empregos. Né? Tudo bem, tá certo? Do ponto de vista macroeconômico, isso é uma tragédia. Porque isso acaba com a indústria, acaba com o emprego no Brasil. Tá certo? Você está importando tudo quanto é bem, você está importando muitos produtos. Então a lógica microeconômica é uma coisa, a lógica macroeconômica é outra, completamente diferente. É lógico que você, ao fazer política econômica, você tem que respeitar o que as empresas, os incentivos, tem que criar incentivos para as empresas, você tem que respeitar a margem de lucro delas, você tem que fazer com que elas garantam uma certa margem de lucro satisfatória, certo? Agora, isso não significa que o governo tem que intervir excessivamente na economia também, tem um equilíbrio nisso, tá certo? Agora, acreditar que o mercado vai solucionar tudo, me desculpem, mas... Enfim, bom, mas deixa eu responder a sua pergunta. Era só para acabar a resposta à pergunta dela aqui. Então, você imagina, você perguntou sobre o crédito e a inflação. Sim, o governo ele expandiu o crédito fortemente, né? Desde 2004, 2005, tá certo? Com uma forma de estimular a demanda agregada, né? Tá certo? Isso poderia ter resultado em mais crescimento, certo? Desde que o investimento acompanhasse, investimento produtivo, certo? A mola mestra do crescimento da economia é o investimento. Tá? Porque você está ampliando capacidade produtiva, está gerando mais emprego, está aumentando a produtividade, né? Está investindo em tecnologia. Então, essa é a mola mestra do processo de crescimento econômico, aumentar o investimento. Por que, se o crédito aumenta e ele expande a demanda, no momento seguinte, os empresários deveriam responder investindo mais. Então, a ideia do governo era essa. Por que não deu certo? Porque o próprio governo fez cometeu um grande erro de política econômica, que foi controlar fortemente a taxa de câmbio para controlar os preços no passado mais recente. Então, o que acontece? Todos os produtos importados estavam mais baratos, é esse o problema que você está falando. Então, você vai comprar qualquer coisa importada, vai ser mais barato. Você tem crédito, você tem renda. O que você vai fazer com essa renda? Eu vou comprar. Eu vou comprar o quê? Eu vou comprar importados. Por que eu vou comprar importados? Porque estão mais baratos, tá certo? Né? Então, vou lá e tudo bem, compro mais. Do meu ponto de vista pessoal, eu estou satisfeito. Do ponto de vista do país, isso é uma tragédia, porque não está estimulando o crescimento da economia. Certo? Então, o problema do crédito realmente tentou estimular a demanda agregada, ele tem um impacto sobre a inflação, tá certo? Mas ele não teve impacto sobre o crescimento.
Então a política acabou gerando uma expansão da demanda, mas não, do outro ponto, não gerou investimento, então a demanda desequilibrou com a oferta, você teve uma pressão sobre a inflação. Não foi só isso, tá? Você tem também um aumento, essa própria valorização do câmbio estimula o poder de compra e é o que eu falei para vocês, estimula a demanda por serviços, isso também estimula muito os preços. Tá? Eu acabei respondendo agora. Professor. O crédito ao consumo gera sim inflação, porque ele cresce muito mais rápido do que a quantidade de produtos na economia, e o crédito dos bancos públicos multiplicou por 4 ou 5 desde 2009, eu não me lembro o número exato, mas saiu de uma coisa de 150 bi para 1 tri, uma coisa assim, e os bancos privados também cresceram muitíssimo. Então, esse crédito, claramente, independente se ele vai para investimento ou para consumo, é inflacionário, e é destrutivo, porque para você ter um investimento, o que você deveria ter é uma poupança prévia para você fazer esse investimento. Se você simplesmente cria um crédito, mas não tem a poupança, vai haver uma competição por esses produtos que estão aí, que precisam para fazer, por exemplo, fábrica. Tem uma certa quantidade de ferro aí. Então, se você só gerou um crédito e não tem a poupança, a produção de ferro prévia, você vai gerar, obviamente, inflação. As reservas fracionárias, se ela cria inflação, é assim, em geral, os bancos estão no limite máximo, no limiar que ele pode ter de reserva fracionária. Não é, então, no processo dinâmico, não é isso que causa a inflação. O que causa a inflação é quando o Banco Central cria reserva no banco e aí ele pode expandir mais ainda. É o Banco Central coordenadamente falando, olha, eu te dou mais reserva, aí você pode usar o sistema de reserva fracionária e fazer mais daquilo, porque você recebeu um valor inicial do Banco Central. Então, os bancos multiplicam aquilo que o Banco Central gerou, mas em um determinado momento estático não tem por que gerar inflação, porque você já está no equilíbrio do total de reserva fracionária. O negócio do câmbio valorizado, que eu acho que é importante, porque é bem diferente entre as escolas, o importado mais barato no Brasil, isso para mim é um pecado falar isso, né? O importado no Brasil é 3 vezes o preço de qualquer produto aqui dentro, né? O Brasil é o país mais fechado do mundo, em importações em relação ao PIB. Não existe país pior do que o nosso. Talvez a Coreia do Norte, porque não tem estatística, mas nós somos o pior do mundo. E em geral, o empresariado, o pessoal influenciado, inspirado pela escola keynesiana, adora falar que o campo está valorizado e querem desvalorizar o campo. Mas aí você está olhando só um lado, que é o lado de ajudar o exportador, né? E aí você está penalizando o resto da população, que vai ter que pagar muito mais caro, porque no momento que você desvaloriza o câmbio, tudo vai ficar mais caro, porque você está tornando o brasileiro mais pobre em relação ao resto dos bens do mundo em geral. Então, isso na verdade é um truque, né? Se fosse bom isso, né, a gente deveria fazer um câmbio de São Paulo e Rio, né? Vamos desvalorizar São Paulo para ficar mais rico em relação ao Rio, né? Uma estupidez que não dá para entender. Mas, bom, é isso. Já está para o final. Bom, primeiro que a Escola de Chicago reconhece que os mercados são necessariamente tão competitivos assim. Pelo menos tinha competição monopolística, oligopólio, essas coisas de parte de regulação importante lá. Existem falhas, e entre essas falhas está a dotação inicial. Então, o sujeito nasce em famílias pobres, famílias ricas, dotação inicial diferente e oportunidades diferentes. Então isso é uma falha, por isso que a gente considera uma falha, por isso que a escola tem que ser provida pelo Estado para resolver essa falha. Mas tudo bem, isso é mercado, isso não é... Tem competição, pode gerar, as pessoas são diferentes, produtividade marginal diferente, você vai tendo trajetórias diferentes, você pode chegar no fim da vida diferente e aí a herança se passa nesse sentido. Então, aí com relação estímulo à demanda, né? Crédito, que foi feito crédito. Então, não adianta você estimular a demanda desse jeito se não tiver um estímulo aos investimentos. Foi falado aqui. O que é curioso nessa história toda é que, sabendo disso,
não desvalorizam o câmbio e fica aquela choradeira, vamos desvalorizar o câmbio, vamos desvalorizar o câmbio para estimular a indústria nacional, não sei o que, não sei o que lá. Num regime que é anunciado de câmbio flexível. Então assim, por que não fala que o câmbio é fixo? E sendo fixo, por que não desvaloriza o câmbio? Porque os caras que falam que tem que desvalorizar o câmbio são os caras que estão lá. Tá certo? Não é isso. Não são os ortodoxos que estão lá dizendo que o câmbio... Primeiro, ortodoxo, o câmbio seria flexível. Segundo, que os caras que estão lá controlando o câmbio são heterodoxos. Desvaloriza o câmbio, então. Ferra com o 90% da população que é consumidora, desvalorizando. Tá certo? Pode ferrar, não tem problema. Mas desvaloriza e para de reclamar. Outro dia eu vi a carta do Bresser dizendo que o câmbio tem que ser 3. Põe o câmbio a 3 e vê o que dá. O Bresser não está no governo. Desculpe aqui, mas é porque ele me chamou de estúpido. Você está falando que ele é uma estupidez e tal. Vamos com calma. Professor Rodrigo, termina, por favor. Eu já terminou. Então vamos para a próxima pergunta. Quem fez o cálculo de R$3 fui eu. E eu também estou no governo. Bem, mas é por isso que não está, vendo? Eu estou dizendo assim, tem um outro grupo. Tem uma coisa que ele está tudo bem, mas não estão no governo. Você está falando como se fosse assim, os caras estão no governo e estão querendo valorizar e desvalorizam. Nós não estamos no governo. Vamos para a próxima pergunta. Thiago, eu tenho a próxima pergunta. Alguém faz uma pergunta dessa aqui agora. Olá, tudo bem? Meu nome é Igor. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês. A primeira, no período pré-eleitoral essa semana, o que vocês acham da autonomia do Banco Central? E a segunda, assim, em relação à política social, que num país tão desigual como o Brasil, o que vocês acham que deve ser feito para ter uma melhor distribuição de renda sem o papel do Estado? Tipo, eu não entendi nada do que você falou do amparo, a mãe, assim, eu não entendi mesmo. Bom, obrigado. Agora, o professor Rodrigo. Eu queria, em primeiro lugar, me desculpar com o Nelson por entender o que eu estava falando dele, nada disso. Eu acho que é uma política que propusesse ter um câmbio entre São Paulo e Rio para tornar São Paulo rico, isso seria o espelho. Desculpa se por acaso eu dei uma impressão diferente, não era a minha intenção. Só um pequeno comentário sobre o que o Rodrigo falou, que o ortodoxo é câmbio flexível. Ele está falando só sobre os cabos, porque eu acho que a escola austríaca ortodoxa defenderia um câmbio fixo mundial, por exemplo, como o ouro, um currency board também é um câmbio fixo, que não existe Banco Central, então isso também para mim seria ortodoxo. Ou a competição entre moedas sem uma moeda de curso legal também seria ortodoxa na minha visão. Então eu acho que tem várias outras soluções ortodoxas que não são câmbio flutuante. Câmbio flutuante é uma coisa só de Chicago, que a gente está dando porrada no manto. Eu quero que era esse o espírito, eu estou aqui com esse espírito. Eu também no espírito. Bom, a autonomia do BC, eu acho que na verdade quem tem que ter independência é o povo. O povo tem que ter independência do BC. A gente tem que poder usar qualquer moeda. Então essa coisinha de se vai ter um mandato ou vai ter um mandato, e se o Banco Central, que é uma solução que ninguém defende, mas pudesse determinar suas próprias metas, é uma discussão pequena de soluções que não resolve o problema. Nós, o povo, tem que ter independência do BC. Eu acho que esse livrinho aqui é muito bom para quem quiser saber, é muito curtinho, o que o governo fez com o nosso dinheiro, é o livro que me transformou em economista austríaco, se eu posso chamar assim, e vale a pena ler. Sobre política social sem Estado, eu diria o seguinte, olha, o governo tende a ser muito ineficiente em tudo que faz. Eu acho que a gente tem que realmente ajudar os amparados, é por isso que a gente entrou na economia, é por isso que a gente está aqui discutindo, porque a gente se preocupa com a prosperidade, principalmente dos desassistidos. A questão é que quando você usa o governo como tecnologia, porque o governo é uma tecnologia entre várias, para distribuir, geralmente chega dinheiro a quem não precisa, via corrupção, desvio, etc. Chega pouco dinheiro a quem de fato precisa e menos do que deveria chegar, porque o custo administrativo é gigante, porque é o governo fazendo. Então, se você pudesse optar
em dar o dinheiro ao governo para fazer valer essa nossa visão de ajuda aos amparados, ou você pudesse escolher uma ONG auditada que mostra que 95% dos recursos chegam a quem deve chegar, você provavelmente optaria a dar o teu dinheiro de imposto não para o governo, mas para essa ONG. E você provavelmente escolheria uma ONG que ajudaria os assistidos numa região próxima a você pudesse verificar se realmente aquilo estaria existindo. Você teria uma conexão de responsabilidade com relação àquela pessoa. Né? Não é que nem a gente, já paguei imposto, a gente tem que achar que não é a nossa responsabilidade. Então, eu acho que nem Estado, nem saúde, nem mesmo essa distribuição deveria ser feita pela tecnologia do governo, que tende a ser muito ineficiente. Eu acho que tem solução para todas essas coisas que a gente está dizendo aqui, que é a nossa preocupação com a educação de quem precisa, com a saúde de quem precisa, inclusive como ajudar o cara a questões básicas de alimentação. Ninguém aqui propõe ter alimentação pública, que é muito mais importante do que educação. Né? A alimentação pública, restaurante público, supermercado público, atacadista público, fazenda pública. Por quê? Então, a mesma coisa vale para a educação, saúde e para a ajuda aos desamparados. Evidência empírica mostra que o Banco Central é independente, é acompanhado de uma inflação menor. É isso que a evidência empírica mostra. Não sei se eu tenho, tanta convicção assim. Eu acho que é melhor o Banco Central independente para não acontecer o contrário, né? Que você ter gente que está determinando a taxa de juros de forma política. Eu acho que essa é a questão da independência ou não do Banco Central. A autonomia e independência, eu acho que elas se confundem de alguma forma. Porque se você sabe que você tem autonomia, que você pode fixar a taxa de juros, tudo bem. Assim, se o mercado souber disso e reconhecer, tudo bem. A questão é se você determina ela de cima ou para baixo. Né? Questões políticas, como aconteceu recentemente. O que eu falei, em termos gerais, é o seguinte: quando você tem políticas sociais que são mais ou menos eficientes, de modo geral é isso. Né? Então, a questão é saber qual é a política social que é mais eficiente. Então, por exemplo, políticas focais são mais eficientes do que políticas universais, né? Que é o caso do Bolsa Família, por exemplo, que é controlado por um sujeito que também fez Chicago, ou foi implementado inicialmente nesse sentido. Então, assim, o que eu falei é que a mãe, como a formação da criança no útero é muito importante para a formação do seu cérebro e tudo mais, a mãe não pode passar fome, a mãe tem que ser amparada, é isso. Então, se você pegar uma criança que não teve esse amparo da mãe para tentar intervir nela, dando educação, dando condições para ela se desenvolver, o efeito vai ser muito menor do que se você focar na mãe em vez da criança. É só isso, é um resultado aí que está sendo falado bastante, tem vários artigos sobre esse assunto. Tá? Só voltando à questão do câmbio, eu sei que o Nelson não está lá, nem o Bresser não está no governo, eu sei disso, mas eles têm interlocutores no governo. Então, se o governo não implementa isso, interlocutores... se o governo não implementa isso, ou é porque não consegue, muito provável, ou sei lá, deve ter alguma outra razão que... Mas eles têm. Eu sei que eles não estão no governo. Bom, deixa eu responder a questão da autonomia e da independência do Banco Central. Eu tendo a achar uma coisa muito semelhante com o que o Rodrigo falou. Eu acho que a autonomia do Banco Central é fundamental e isso você consegue com várias regras, tá certo? Que em parte já existem hoje, uma parte, em parte precisam ser aprimoradas, tá certo? Que ele precisa ter uma credibilidade, digamos, maior, uma autonomia maior para resolver a política monetária, e isso com certeza ajuda no controle da inflação. A independência estrita, quer dizer, isso que o Rodrigo falou é importante, a diferença entre autonomia e independência é um pouco diferente, porque realmente se você desse independência para você estaria quase que criando um quarto poder, né? Ou quinto, se você entender que o Ministério Público é o quarto, tudo bem. Mas o quarto ou quinto poder, e aí você sim estaria dando uma autonomia tal para o Banco Central fazer coisas que você não sabe se estão realmente no mandato dele.
Tá certo? Quer dizer, você para dar autonomia ou independência do Banco Central, você precisa dar precisa responsabilizar eles pelo que eles estão fazendo, certo? Então, a autonomia, deve ser crescente, e eu concordo que deve ser crescente a autonomia do Banco Central, eles também têm que ter mecanismos de responsabilização maior. O que significa isso? Né? Errou de alguma forma na política econômica, né? Tem que ser responsabilizado. Hoje não tem nenhuma responsabilização por isso. Né? Se faz uma bobagem política econômica. Se você for dar uma independência maior, aí sim, tá certo que vai poder tomar uma atitude que pode ser que seja contrária a todo o restante da política econômica. Né? Então eu acho a autonomia importante, na independência. Quanto à questão do câmbio aqui, por que o governo não faz isso? Aí, quer dizer, esse é o meu ponto de vista, vou colocar aqui. Né? Tudo bem, a gente tem interlocutores realmente que tem uma visão contrária à nossa, via de regra, né? Alguns concordam, tal, etc., mas não fazem por quê? Porque justamente aquilo que vocês estão falando, mas por que não deixa o importado mais barato, o importado é mais caro, aqui, vai beneficiar o consumo? De novo, tá certo? Do ponto de vista individual, é óbvio que eu prefiro ir, tá certo, e comprar qualquer coisa que seja mais barata, tá certo? Só que do ponto de vista macroeconômico a médio prazo, isso é uma visão imediatista, tá certo? Desculpa, quer dizer, do ponto de vista que você não está olhando para o longo prazo, porque do ponto de vista do emprego, tá certo? Você vai ter uma perda, tá certo? Em termos de emprego, uma perda em termos de crescimento que já está ocorrendo na economia. Tá? A deterioração que você tem no emprego hoje, tá certo? Se eu pegar, eu tenho uma pesquisa do IBGE, que se vocês pegarem, eu peguei assim, todos os setores, infelizmente a PME dá para fazer isso também, tá? Mas eu peguei uma pesquisa do cadastro das empresas formais, tá certo? O que acontece? Eu pego os setores que pagam os 10 piores salários, tá certo? Os 10 piores salários médios. Foi onde mais cresceu, a participação deles no emprego cresceu nos últimos 6 anos. Os setores que pagam os 10 melhores salários, a participação deles caiu nos últimos anos. E assim vai continuar sendo, e nós vamos continuar crescendo pouco, tá certo? Se continuarmos com essa política. Então todo mundo vai ficar feliz enquanto tiver dinheiro e vai comprar o seu importado barato, né? Tá certo? Mas a médio prazo, a estratégia de crescimento simplesmente não funciona. Não funcionou para ninguém, nenhum país. Pessoal, já deu 1 hora, nós vamos ter uma ideia, então a gente vai para o encerramento. Vamos fazer o encerramento na ordem inversa da apresentação. Professor Rodrigo. Bom, interessante participar desse debate aqui. Tem uma coisa que eu não entendo, talvez o Nelson depois me explique. Você está com um câmbio flexível, tá certo? Não tem câmbio barato ou câmbio caro, o câmbio está flexível, tá certo? Suponho essa situação. Não tem que desvalorizar nem nada. Se estiver importando muito, o câmbio vai desvalorizar, vai acabar o dólar. Se não tiver importando, daí vai estimular a indústria nacional, vai estimular as exportações. Se estiver importando pouco, vai entrar dólar. Tá certo? Tem uma questão de juros aí, mas enfim, essencialmente essa ideia. Eu não consigo entender, não. O câmbio é flexível e vai para cima ou para baixo. Dito isso, quando falam assim, né, o câmbio tem que ser desvalorizado para estimular emprego e crescimento, eu tenho dificuldade para ver isso, é uma dificuldade assim, acho que deve ser do DNA. Pelo seguinte, o sujeito vai perder o emprego, mas um monte de consumidor vai ficar melhor. Então o que é melhor para a sociedade? Uma meia dúzia não perder emprego ou a sociedade consumir mais? E se consumir mais, consumir num nível suficiente que vai desvalorizar o câmbio, vai estimular o emprego. Então é tudo, assim, é dinâmico o negócio. Não consigo entender por que tem que desvalorizar o câmbio para estimular o emprego. Já tem 2 minutos. Tem mais 2 minutos? Não tem que ter compromisso a 1 hora. Então, tá bom, vou tentar responder para você. Quer dizer, bom, o debate aqui é muito interessante também, né? Um debate acalorado e tal, mas tudo bem, ótimo. Isso é muito bom. Agora, respondendo o Rodrigo. Primeira coisa é a seguinte: eu não entendo que o câmbio seja flexível, tá certo? O câmbio flexível é que ele para ser efetivamente flexível, o mercado financeiro ou a taxa de juros também teria que ser determinada pelo mercado. E a taxa de juros não é determinada pelo mercado. Então o câmbio não é flexível, certo? Para você ter um mercado de câmbio flexível, a política monetária também teria que ser absolutamente flexível. E não é. Segundo, você não vê nenhum país, eu não conheço nenhum país onde o câmbio é absolutamente flexível, tá certo?
Não existe. Todo mundo controla. A União Europeia controla o câmbio, os Estados Unidos agora começaram a controlar o câmbio, porque viram que estavam deixando o câmbio dele se valorizar e estavam perdendo a indústria, voltaram atrás, desvalorizaram, e todos os outros países valorizam, controlam o câmbio. Então não existe na prática câmbio flexível. Agora, aí você fala, bom, mas se não importasse mais, entraria mais recursos. Óbvio que se eu não deixar importar mais, vai entrar mais recursos. Por que então eu tenho um déficit na balança de manufaturados, começou um déficit na balança de comercial e não tem uma desvalorização do câmbio? Porque o problema nosso de câmbio é fundamentalmente do lado financeiro. É aquilo que você falou, tem um problema dos juros, é esse o problema. Tem um problema altíssimo, a taxa de juros altíssima, e está atraindo capital o tempo inteiro. Tá certo? Então a taxa de juros vai para baixo. Vocês falam, mas tudo bem, o consumidor está bem. O problema é o seguinte, é que no futuro não haverão consumidores. Lógico que eu estou exagerando, né? Que vai acabar os consumidores, tá certo? Mas se você não tem emprego, não tem consumo, tá certo? Não tem como. Então, no curto prazo, tudo bem, todo mundo vai comprar, tá certo? Não vai ter emprego, não vai ter renda, tá certo? Então não adianta nada, tá certo? E isso, logicamente, é uma coisa que acontece no curto prazo. No curto prazo, todo mundo acha lindo. O preço mais barato não é só usado, veja, o consumidor, ele não usa só para consumir, ele usa para poupar também. Então, esqueci só de falar isso. O preço mais barato que ele vai pagar no produto, a diferença entre o que ele pagaria no produto doméstico, ele pode poupar. Isso daí poderia estimular o investimento. Então, de novo, é um problema de DNA meu que eu não consigo entender quanto que o câmbio fixo vai ajudar. Senhor Nelson. Eu tinha mais 30 segundos. Não, o problema é que aí a lógica aí, agora daria uma discussão de 1 hora, tudo bem, mas é que poupar mais não significa mais investimento. Certo? O que vai determinar a decisão de investimento é se o empresário vai ganhar, se ele vai ter receita. E ele só vai ter receita se ele olhar para o mercado e ver que o mercado vai gastar. Certo? Se você poupar, tá certo? Essa é uma discussão imensa, nós fizemos um debate grande no dia da GV, mas, enfim, ter poupança não significa que vai ter investimento. Não vai ter taxa de juros menor, ele vai estimular o capital externo. Será um prazer fazer outro debate. Por favor, vou usar com cuidado, os meninos são o último a falar. Mas, bom, eu já descobri que a gente é primo, eu tenho menos de neto, você que eu também consigo. Esse é o problema. Francamente, eu não consigo entender isso, não. Eu estou em linha com o Rodrigo, mas eu acho que, para encerrar, eu gostaria de comparar as 3 visões aqui nessa questão, que eu acho que reflete com o que a gente discutiu. Eu acho que a visão mais em linha keynesiana, eu não estou atribuindo diretamente ao Nelson, é de que você deve administrar. Então, vamos botar o câmbio aqui, vamos botar ali. O cara lá central, o burocrata, deveria ficar manejando as variáveis econômicas, a tal da macroeconomia, apertando o botãozinho, como se ele tivesse conhecimento, né, lá central de como deve gerenciar a economia. A ala mais de Chicago diz que, não, peraí, o negócio do câmbio, vamos deixar flutuar porque esse seria o mercado. E aí ele torce, pelo amor de Deus, para convencer o burocrata lá a se comportar. Não, pô, burocrata, cara, bota aí, não imprime muito não, né? Já botei o câmbio flutuando, agora se comporte aí. E o austríaco vai dizer o seguinte, cara, olha, em primeiro lugar, nem os burocratas sabem como manejar a economia, ele não deve ter a pretensão de conhecimento de manejar a economia, e muito menos se deve ter essa visão que eu chamaria de ingênua, de achar que você vai conseguir tornar o cara que tem um monopólio bonzinho, né, que ele não vai abusar desse direito que ele tem de manejar a moeda e o crédito em benefício próprio dos seus amigos. Então, a solução austríaca é diferente nesse sentido. Ela eliminaria o monopólio desse poder, tanto da supervisão, elimina o monopólio da supervisão, elimina o monopólio de determinar juros e a quantidade de moeda da economia, e que você vai ter uma moeda muito mais honesta. Né? Então, assim eu encerro a minha palestra. Obrigado, pessoal. Falar que hoje às 17 a gente vai ter o último evento da Semana do Plano Real com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, sobre perspectivas econômicas. E o vídeo também a gente vai colocar no YouTube, então caso vocês queiram rever esse debate caloroso. Gostaria de agradecer a vocês e o COF está aqui fora, vamos convidar.